Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar pra vocês no dia de hoje. Hoje, dia 26 de junho de 2020. Vamos lá! E a primeira notícia é da CNN. Fabrício Queiroz negocia delação premiada com o Ministério Público. Abrindo o Resumo News desse dia 26 de junho de 2020, dessa sexta-feira, pegando fogo. Por quê? Porque a CNN noticiou agora há pouco, um pouquinho antes de eu começar a gravação, ainda bem que eu demorei um pouco, o Ministério Público do Rio de Janeiro e a defesa do Fabrício Queiroz, o ex-assessor parlamentar do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, que hoje é senador, infelizmente, eles estão negociando, o Ministério Público e a defesa do Queiroz estão negociando um acordo de delação premiada. De acordo com fontes envolvidas na investigação e que falaram à CNN, a maior preocupação do Queiroz é com a família dele. Ele quer garantir que a proteção exista para a mulher e para as filhas dele. Mulher, a Márcia Aguiar de Oliveira Queiroz, que é a mulher do Queiroz, está foragida, e as filhas dele, a Natália Mello e a Evelyn Mello, todas investigadas no esquema da rachadinha que foi praticada lá entre os funcionários do gabinete do Flávio Bolsonaro. Que é basicamente aquela prática, né, que você sabe o que é rachadinha, se você não sabe, não tem problema. Rachadinha é quando o parlamentar, ele contrata pessoas e essas pessoas, elas são contratadas com o salário inflado para que uma parte desse salário volte pro assessor. É uma forma aí de corrupção light, né? O Queiroz também pede para que ele cumpra a prisão domiciliar em troca aí dessa delação premiada. Essa negociação, ela tá arrastada. Por quê? Porque os promotores, eles querem garantias de que o Queiroz, ele vai dar realmente informações novas para apresentar e não que ele vai, relatar fatos que a investigação já conseguiu remontar. Isso sem considerar a possibilidade dele mentir em depoimento, mas isso aí eu não vou levantar. Enfim, o Queiroz, ele tá bastante preocupado para que ele tá preocupado em relação às filhas dele, né? Ele não quer que as filhas dele sejam presas ou que a Márcia, a mulher dele, seja localizada. Ela que tá foragida desde o dia 18 de junho, então faz quase 10 dias, e os agentes já fizeram buscas em 12 endereços diferentes para tentar encontrar ela. Interessante que a Márcia, a Natália e a Evelyn, assim como o Queiroz, todos eles trabalharam no gabinete do Flávio lá na Alerj. A Evelyn, inclusive, ela assumiu a vaga da irmã Natália quando a Natália foi exonerada do gabinete. E de acordo com o Ministério Público, a maior parte do dinheiro recebido pelas três foi depositada na mesma conta corrente que o Queiroz usava para gerenciar as rachadinhas. Enquanto a negociação se arrasta, os advogados do Queiroz e da Márcia estão aguardando os julgamentos do habeas corpus dos dois. Aí o pedido do habeas corpus do Queiroz já foi rejeitado no plantão judiciário no sábado, mas sem análise do mérito, que vai acontecer nos próximos dias. Na sequência, será a apreciação aí do pedido de soltura da Márcia. Enfim, vamos ver, sei lá, será que o Queiroz está arrependido e quer agora fazer as pazes com o povo brasileiro? Será que ele vai entregar o Bolsonaro? Eu duvido muito, mas, sei lá, vamos torcer aí, a esperança é a última que morre. E a próxima notícia é do G1. Zuckerberg afirma que vai intensificar combate a posts no Facebook com informações falsas sobre eleições. O presidente do Facebook, o Mark Zuckerberg, anunciou nessa sexta-feira, dia 26, uma série de novidades a respeito de conteúdos eleitorais na rede social Facebook, além de uma nova política de anúncios que vai mirar a disseminação do discurso de ódio. Então, como forma de prevenir o que a empresa chama de, abre aspas, supressão de voto, fecha aspas, que seriam publicações na plataforma que, desencorajariam, né, tirar a coragem dos cidadãos para participar de eleições, né? O Zuckerberg, ele afirmou que o Facebook vai incluir um link para o centro de informações de voto da empresa em todas as publicações, né, os posts que discutirem voto na plataforma, incluindo as que forem feitas por políticos. Abre aspas, isso não é um julgamento sobre se os posts são precisos, mas nós queremos que as pessoas tenham acesso a informações de autoridade de qualquer maneira.
Fecha aspas. Em 2018, o Facebook traçou diretrizes de combate a publicações com falsidade sobre eleições. No início deste mês, o Zuckerberg ele ainda foi alvo de críticas, tipo de funcionários do Facebook, porque ele se envolveu numa polêmica sobre a rede social não ter removido publicações feitas pelo Trump, claramente fake news. Duas mensagens do mandatário foram classificadas no Twitter. O mandatário, no caso, é o Donald Trump. Uma com incitação à violência e outra como supressão de voto, pedindo para que os usuários checassem os fatos, já que o presidente americano criticou o sistema de votos por correio. Então ele estava tipo falando, olha, isso aí talvez seja fake news. Talvez urnas manipuladas, igual o Bolsonaro meteu essa aí, tipo, se eu ganhei, contra tudo, contra todos. Se eu perdi, porque as urnas estão manipuladas, entendeu? E no Twitter foi classificado e caiu. No Facebook, não. O Zuckerberg também anunciou medidas para combater o discurso de ódio nos anúncios do Facebook. Ele disse que a rede social já toma medidas, que o Facebook já toma medidas para proibir alguns tipos de conteúdo em anúncios e também disse que a liberdade de expressão é maior para as publicações de pessoas em relação de empresas. Abre aspas. Hoje nós estamos proibindo uma categoria mais ampla de conteúdo de ódio em anúncios. Especificamente, nós estamos expandindo nossa política de propaganda para proibir afirmações de que pessoas de uma raça, etnia, origem, afiliação religiosa, casta, orientação sexual, identidade de gênero ou imigrantes sejam tratadas como ameaça à integridade física, sobrevivência ou saúde de outros. Segundo Zuckerberg, o objetivo também seria proteger melhor os imigrantes, refugiados e tal. Mas como nem tudo são flores, nos últimos dias o Facebook também tem sido duramente criticado por uma campanha que pede que empresas parem de pagar por anúncios na plataforma. Ela é chamada de Stop Hate for Profit, que é pare de lucrar com ódio aí numa tradução livre. E esse movimento já ganhou a adesão de grandes empresas que cancelaram anúncios no Facebook. Essa campanha ela acusa o Facebook de, abre aspas, amplificar as mensagens dos supremacistas brancos e de permitir mensagens que incitam à violência, fecha aspas. E eu duvido muito que o Facebook vá realmente combater fake news. Não é interessante pro Facebook, o Facebook não quer, o Facebook quer dinheiro. E eu não acho que eles vão realmente combater fake news. Mas aí, empresas grandes já tiraram anúncios do Facebook. E a próxima notícia também é do G1. Reitor de Universidade Argentina diz que Decotelli não concluiu o doutorado. Bom, como eu falei ontem, habemos um novo ministro da Educação, que é o Carlos Alberto Decotelli da Silva. Porém, hoje tivemos aí uma reviravolta em relação à formação dele. Ontem eu disse que ele fez um doutorado na Argentina. Foi o que foi passado, né? Mas o reitor da Universidade Nacional de Rosário, na Argentina, o Franco Bartolatti, ele afirmou nessa sexta que o novo ministro da Educação, o Carlos Alberto Decotelli, não obteve título de doutor em administração pela instituição, diferentemente do que consta no currículo dele lá no Lattes, que é a plataforma do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Em entrevista ao César Tralli, da Globo, o Decotelli afirmou que concluiu todo o curso, que completou todos os créditos, só não fez a defesa de tese. Segundo ele, porque não tinha mais interesse em continuar na Argentina, porque a vida dele estava no Brasil. Para a repórter Delis Ortiz, o reitor Bartolatti disse que Decotelli iniciou um doutorado na Universidade Argentina, mas que ele não concluiu o curso. Abrindo aspas agora para o Bartolatti. Ele cursou doutorado de administração na Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Nacional de Rosário, mas não cumpriu com os requisitos que esse doutorado requer para obter o título de doutor por nossa universidade. Segundo os registros da nossa universidade, os cursos que realizou e em que foi aprovado foram em 2008 e 2009. O que falta aprovar é a tese, que é o último requisito que se exige para obter o título de doutor. E segundo o Bartolatti, o Decotelli pode solicitar uma nova admissão à universidade e concluir os estudos se ele desejar. Interessante que o Ministério da Educação enviou para a Globo uma cópia do certificado do ministro. No documento tá lá que o Decotelli cursou todas as disciplinas, mas não tem nada falando sobre o trabalho de conclusão. E de acordo com o currículo cadastrado no CNPq, o ministro, o Decotelli, ele teria obtido o título de doutor com trabalho, abre aspas, gestão de risco na modelagem dos preços da soja, fecha aspas, sob orientação do professor Antônio de Araújo Freitas Júnior.
E bom, será que é um requisito do governo Bolsonaro você falsificar os seus estudos? Porque o bolsonarista não gosta de estudar. Então, enfim, eu não acho que seria realmente necessário o cara mentir que terminou o doutorado. Mas, ok, né? O reitor tá falando. Mas vamos ver o desenrolar disso daí. E a rapidinha de hoje é de que o Bolsonaro, ele fez uma visita hoje, né, à cidade pernambucana de Salgueiro, que faz divisa com o Ceará, para inaugurar o trecho da transposição do Rio São Francisco. E aí, tipo, ele postou foto, falou, finalmente fizemos isso e tal, mais uma marca aí do governo Bolsonaro, Pátria Amada Brasil, pipipipopopó. Mas interessante que essa obra, o Bolsonaro assumiu com essa obra 94% pronta. Isso quer dizer que essa obra ela começou no governo Lula, durante os governos do PT ela foi se desenvolvendo, né? E quando a Dilma caiu em 2016, essa obra já estava 90% pronta. Aí o Temer concluiu mais 4% e o Bolsonaro 6%. E agora é tipo o seu amigo que não fez nada no trabalho, coloca o nome dele no final e depois fala, olha só meu trabalho, que sensacional. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pros seus amigos, porque o boca a boca é fundamental pra gente. Se você tá escutando no YouTube, se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos episódios. Se você tá acompanhando em algum dos agregadores de podcast, você assina o feed, porque aí você não perde os episódios futuros. Também assina o feed do podcast República dos Bananas, o outro podcast da família Exumetec Podcasts. E é isso, eu vou ficando por aqui. Amanhã é sábado, amanhã não tem podcast, domingo não tem podcast, mas a gente volta na segunda-feira. Sextou, galera, beijo pra vocês, bom final de semana. Tchau!